Recebi a mensagem durante o jantar. Meus filhos estavam lá, rindo de algo que tinha acontecido no trabalho do Luciano. A Sofia servia mais arroz nos pratos. Tudo parecia normal, perfeito até. Então meu celular vibrou. Saia, não diga nada a eles. Número desconhecido. Meu coração parou por um segundo. Olhei para o Luciano, que continuava a contar a história dele. Olhei para a Sofia, que sorria enquanto ouvia. Nenhum dos dois tinha notado nada. Mãe, a senhora está bem? O Luciano perguntou. Sim, meu amor. Só preciso ir ao banheiro. Menti. Não sei por que obedeci àquela mensagem estranha. Algo dentro de mim me gritava que eu tinha que fazer isso. Saí de casa pela porta dos fundos, como se fosse uma ladra na minha própria casa. Lá fora estava escuro e frio. Fiquei parada no quintal, me perguntando o que diabos eu estava fazendo. Então, vi as luzes, viaturas de polícia. 3 carros se aproximavam lentamente pela rua, sem sirenes, sem barulho, como fantasmas. Meu sangue gelou, corri para trás da cerca, onde podia ver sem ser vista. Os policiais desceram dos carros, caminharam em direção à minha casa, em direção à porta da frente. Toca-toca, bateram. Escutei a voz do Luciano lá de dentro. Quem é? Polícia, precisamos falar com o senhor. O que aconteceu em seguida, meu Deus? O que ouvi partiu a minha alma em pedaços. Senhor, recebemos uma denúncia. A sua mãe, Rosalina Santos, está sendo vítima de maus-tratos familiares. Temos informações de que vocês a estão forçando a assinar documentos, que a mantêm isolada, que controlam o dinheiro dela. Silêncio. Depois, a voz da Sofia, nervosa. Isso é mentira. Minha sogra está perfeitamente bem. Está aqui, jantando com a gente. Poderíamos falar com ela? Claro, com certeza. Mãe, mãe! Eu os ouvi me procurando por toda a casa, gritando o meu nome, preocupados, desesperados. Mas eu já sabia a verdade. Alguém tinha feito aquela denúncia. Alguém que sabia o que estava acontecendo na minha casa. Alguém que tinha percebido o que eu mesma vinha negando há meses. Fiquei ali, escondida atrás dos arbustos, vendo meu filho mentir para a polícia, vendo minha nora agir como uma vítima inocente. Senhor, precisamos que o senhor nos acompanhe até a delegacia para esclarecer esse assunto. Mas a minha mãe, nós a encontraremos mais tarde. Por agora, o senhor vem conosco. Vi quando levaram o Luciano, algemado. Vi a Sofia chorar na porta, gritando que tudo era um mal-entendido. Quando as viaturas foram embora, fiquei sozinha no quintal. Sozinha com a verdade que eu vinha evitando por tanto tempo. Meu próprio filho, meu próprio sangue, tinha me roubado. Voltei para casa pela porta dos fundos. A Sofia estava na sala, falando ao telefone com alguém. A voz dela tinha mudado completamente. Não era mais a nora doce e preocupada. Não, me escuta bem, a velha fugiu. Não sei como, mas ela fugiu. Temos que agir rápido, antes que ela fale com alguém. Velha. Ela me chamou de velha. Fiquei ali, parada na porta da cozinha, ouvindo como ela planejava a minha própria destruição. Sim, sim, os papéis estão prontos. Só precisamos da assinatura dela. A casa, a conta no banco, tudo. Mas agora, com essa história de polícia... Minha casa, meu dinheiro. Tudo o que eu tinha trabalhado por 50 anos. A Sofia desligou o telefone e se virou. Me viu ali, parada. A cara dela ficou branca como papel. Rosalina, eu não sabia que a senhora tinha voltado. Eu percebo que não. Minha voz saiu calma, fria. Nem eu mesma reconheci o tom. Ouviu o que a senhora ouviu. O que eu ouvi, Sofia? Ela gaguejou, buscou desculpas, mentiras. Mas eu não estava mais ouvindo. Eu estava pensando em todos os documentos que eles tinham me feito assinar para minha própria proteção. Eu estava pensando em todas as vezes que eles me disseram que era melhor que eles cuidassem do meu dinheiro. Eu estava pensando em todas as vezes que eles me fizeram sentir como um fardo, como uma velha inútil. Vá embora da minha casa, Sofia. O quê? Para eu ir embora agora? A senhora não pode me expulsar. O Luciano e eu moramos aqui. Temos direitos. Direitos? Aquela palavra me queimou por dentro. Os únicos direitos que você tem são os que eu te dei, e que agora estou tirando. Caminhei em direção ao meu quarto e fechei a porta com a chave. Sentei na cama e, pela primeira vez em meses, respirei fundo. Alguém tinha me salvado naquela noite.
Alguém tinha visto o que eu não queria ver. Mas agora que meus olhos estavam abertos, eu não os fecharia nunca mais. Eu não dormi naquela noite. Ouvi a Sofia andar pela casa como um animal enjaulado, fazendo ligações, sussurrando, chorando. Às 3 da manhã, alguém bateu na porta. Vozes masculinas, discussões. Espiei pela janela do meu quarto. 2 homens que eu não conhecia falavam com a Sofia na entrada. Um deles tinha papéis na mão. Ouvi fragmentos da conversa. Ela não podia assinar nada se não estivesse aqui. Uma velha de 70 anos não pode desaparecer assim do nada. Outra vez aquela palavra, velha. Os homens foram embora, ao amanhecer. A Sofia também. Eu a vi sair com uma mala pequena, falando ao telefone, nervosa. Quando tive certeza de que ela tinha ido, saí do meu quarto. A casa estava em silêncio. Um silêncio que eu não sentia há anos. Fui para a cozinha e preparei um café. Meu café, na minha xícara favorita, sem ninguém me dizer que era tarde demais para cafeína ou que eu devia cuidar da minha pressão. Enquanto bebia, pensei em tudo o que tinha acontecido. Há 5 anos, quando meu marido, o Roberto, morreu, fiquei sozinha nesta casa. O Luciano insistiu que ele e a Sofia se mudassem comigo para cuidar de mim, para que eu não ficasse sozinha. No começo, me pareceu uma bênção ter companhia, risadas na casa de novo. Mas aos poucos, as coisas mudaram. Primeiro foram pequenas sugestões sobre como administrar minhas contas bancárias, sobre assinar papéis para tratamentos médicos. Eu assinava tudo porque confiava no meu filho. Ele era o meu sangue. Depois vieram as restrições. Não saia sozinha porque é perigoso. Não fale com os vizinhos sobre os nossos assuntos privados. Não precisa de tanto dinheiro em espécie. Eu me tornei uma prisioneira na minha própria casa. E o pior de tudo, eu comecei a acreditar na história. Comecei a pensar que eu realmente era um fardo, que eu realmente precisava que eles controlassem tudo, que eu realmente era uma velha inútil, que não entendia o mundo moderno. Mas na noite anterior, escondida no meu próprio quintal, vendo meu filho mentir para a polícia, algo se quebrou dentro de mim. Não, algo se consertou. Terminei meu café e fui para o escritório. Abri a gaveta onde guardava meus documentos importantes. Estava vazia. Óbvio, claro que estava vazia, mas o Roberto sempre foi um homem precavido. Ele me ensinou a ser assim também. Fui para o porão, para um canto onde ninguém nunca olhava. Atrás das caixas velhas de Natal havia um cofre pequeno que o Roberto instalou anos atrás. Dentro estavam as cópias. Cópias de tudo. A escritura original da casa, os certificados das contas bancárias, meu testamento real. Não o que eles me fizeram assinar no mês passado. Meu coração batia forte enquanto eu revirava cada papel. A casa ainda era minha, legalmente minha. Os documentos que eu tinha assinado não tinham validade, porque eu os tinha assinado sob pressão, sem consultoria jurídica independente. O Roberto tinha me ensinado bem. Peguei o telefone e disquei um número que eu tinha guardado há anos, o escritório de advocacia Pereira e Associados. O Teodoro tinha sido amigo do Roberto, um homem honesto, um dos poucos que restam. Eu expliquei que precisava da ajuda dele, que eu acreditava que estava sendo roubada. Quando eu disse que era o meu filho, houve um longo silêncio do outro lado. Ele me pediu para ir ao escritório dele naquela tarde, com todos os documentos que eu tivesse. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia perdida, não me sentia como uma vítima. Eu me sentia como o que eu realmente era. Uma mulher de 70 anos que tinha trabalhado a vida toda, que tinha criado filhos, que tinha enterrado o marido, que tinha sobrevivido a tudo. Uma mulher que não ia se deixar roubar por ninguém, nem mesmo pelo próprio sangue. Às 2 da tarde, alguém bateu na porta. Era o Luciano. Eles o tinham soltado. Obviamente, sem evidência real, sem denúncia formal, não podiam mantê-lo preso. A voz dele soava diferente, mais dura. Não era mais o filho preocupado. Eu disse que não tinha nada para falar com ele. Ele insistiu que eu estava confusa, que alguém estava colocando mentiras na minha cabeça. Fiquei em silêncio. Ele me disse que aquela também era a casa dele, que ele tinha o direito de entrar. Eu respondi que a casa era minha e que ele não morava mais ali.
Então, ouvi o som de chaves na fechadura. Claro, ele tinha uma cópia das chaves. A porta se abriu. O Luciano entrou, seguido pela Sofia e pelos 2 homens que eu tinha visto de madrugada. Eles me disseram que eram tabeliães que tinham vindo para resolver um problema com alguns documentos que eles precisavam que eu assinasse algumas correções. Eu olhei para todos eles. 4 pessoas na minha sala me tratando como se eu fosse idiota. Eu disse que não ia assinar nada. Um dos tabeliães se aproximou. Ele tinha cara de tubarão. Me explicou que era muito simples, que eles só precisavam que eu confirmasse minha assinatura em documentos de transferência, para a minha própria segurança. Uma mulher da minha idade não deveria ter o peso de administrar propriedades. É melhor que seu filho cuide de tudo. Levantei do sofá e olhei para cada um deles. Eu os lembrei que uma mulher da minha idade tinha construído aquela casa com as próprias mãos. Tinha trabalhado 12 horas por dia por 30 anos para pagá-la. Tinha criado 3 filhos, enterrado o marido e sobrevivido a tudo o que a vida tinha jogado em cima dela. E agora, uma mulher da minha idade ia dizer algo muito claro a eles, para irem embora da minha casa. O tabelião sorriu, um sorriso frio. Ele disse que, infelizmente, eu não tinha mais autoridade para expulsá-los, que, de acordo com aqueles documentos, eu o interrompi. De acordo com esses documentos falsos que vocês fabricaram, o Luciano insistiu que não eram falsos, que eu tinha assinado. Eu o lembrei que eu os tinha assinado sob engano, porque eu confiava nele, porque ele era meu filho. Ele me disse que era por isso que eu devia continuar confiando. Eu perguntei se confiar significava deixar que eles me roubassem depois de eu ter ouvido como eles planejavam fazer isso. Ele disse que eles não estavam me roubando nada, que eles só estavam protegendo o meu patrimônio. Protegendo o meu patrimônio de mim. Ele me disse que eu não era mais a mesma de antes, que às vezes eu ficava confusa, que às vezes eu esquecia coisas. Ali estava a mentira que eles tinham construído durante meses. A única coisa que eu tinha esquecido era quem meu filho realmente era. Caminhei até a porta da frente e a abri. Eu disse a todos que fossem embora. O Luciano me disse que eles não iriam sair, que a casa também era dele. Eu disse que a casa era minha e que se eles não saíssem, eu chamaria a polícia. A Sofia riu amargamente. Me perguntou se eu ia ligar para a polícia como na noite anterior, que eu já tinha visto que eles não tinham acreditado em mim. Eu perguntei como ela sabia sobre a noite anterior. Ela ficou pálida. Tinha falado demais. Eu entendi imediatamente. Ela tinha feito a denúncia. Ela tinha ligado para a polícia para incriminar o Luciano, para que eu visse, para que eu entendesse o que realmente estava acontecendo. Eu disse que sim, que eu estava louca, louca de raiva e que velhas loucas como eu lutavam. Ninguém se mexeu por um momento. Os 4 ficaram parados, como se não tivessem ouvido bem o que eu tinha acabado de dizer. O Luciano foi o primeiro a reagir, se aproximando de mim com aquele sorriso condescendente que ele tinha aperfeiçoado nos últimos meses. Ele me disse para não falar besteira, que ninguém estava lutando contra ninguém, que nós éramos família. Eu respondi que família não rouba. Ele insistiu que eles não estavam me roubando, que estavam cuidando de mim. Eu perguntei se me chamar de velha inútil pelas minhas costas era cuidar de mim. A Sofia ficou nervosa. Os olhos dela se moviam de um lado para o outro, como os de um animal encurralado. Ela disse que eu não entendia, que os tempos tinham mudado, que havia muitos golpistas que se aproveitavam de pessoas mais velhas. Eu respondi que ela tinha razão, que havia muitos golpistas e que alguns deles moravam na minha própria casa. O tabelião com cara de tubarão perdeu a paciência. Ele me disse que estávamos perdendo tempo, que ou eu assinava aqueles documentos por bem, ou eles teriam que procurar outras alternativas legais. Eu perguntei, que alternativas? Ele me explicou que uma mulher da minha idade, morando sozinha, com episódios de confusão mental, poderia ter uma avaliação psiquiátrica para a minha própria proteção. Claro, o sangue gelou nas minhas veias. Ali estava a ameaça real. Se eu não cooperasse, eles me declarariam mentalmente incapaz. Eu perguntei sobre os tais episódios de confusão mental. Ele me disse que o meu filho tinha contado a ele sobre os meus lapsos, os esquecimentos, as vezes que eu me perdia em casa, as conversas com pessoas que não existiam. Eu olhei para o Luciano, meu próprio filho, inventando mentiras sobre a minha saúde mental. Eu perguntei se ele tinha dito isso a eles.
Ele respondeu que era a verdade, que eu estava muito confusa ultimamente. Eu o lembrei que no dia anterior ele estava falando sozinho no jardim. Eu disse que não estava falando sozinha, que eu estava ouvindo como ele me traía. Ele me disse: aí estão as paranoias de novo, os delírios. Fiquei em silêncio por um momento. Eu entendi a estratégia deles. Tudo o que eu dissesse em minha defesa seria usado como evidência da minha suposta loucura. Mas eu não era mais a mesma mulher assustada de 2 dias atrás. Eu disse que estava tudo bem, que eu entendia perfeitamente, que eu entendia que eu precisava de proteção legal. Todos relaxaram um pouco. O Luciano me disse que ele sabia que eu entenderia. Eu disse que eu entendia perfeitamente, mas que eu precisava de proteção legal contra eles. Caminhei até o telefone e disquei o número do Teodoro. Ele atendeu no segundo toque. Eu disse que eu estava em casa e tinha visitas indesejadas, que eu precisava que ele viesse agora. Ele me perguntou se eu estava em perigo. Eu disse que eu estava em perigo de ser roubada. Desliguei o telefone. Os 4 me olhavam com caras muito diferentes das de 5 minutos atrás. Eu disse que eles não podiam me impedir de ter consultoria jurídica. O Luciano disse: claro que não, mas não é necessário. Somos família. Eu disse que famílias não precisam de tabeliães falsos para roubar umas às outras. O tabelião com cara de tubarão ficou ofendido, insistindo que ele era um tabelião certificado com credenciais em ordem. Eu disse que as credenciais dele talvez estivessem em ordem, mas as intenções dele não. A Sofia se aproximou do Luciano e sussurrou algo no ouvido dele. Ele assentiu. Eles me disseram que iriam esperar lá fora até o meu advogado chegar, para que eu visse que eles não tinham nada a esconder. Eu disse para eles não ficarem na calçada, para irem embora da minha propriedade completamente. O Luciano me disse que tudo bem, que eles iam embora, mas que isso não ia ficar assim. Eu respondi que não ia ficar assim, que ia ser resolvido legalmente. Os 4 saíram da minha casa, mas não foram embora. Eu os vi pela janela, parados na calçada, conversando em grupos de 2, fazendo planos. Eu me sentei no meu sofá e esperei pelo Teodoro. Pela primeira vez em meses, eu estava sozinha na minha casa, sem sentir medo, sem sentir que eu tinha que me esconder ou pedir permissão para me mover. Aquela era a minha casa, o meu espaço, o meu santuário, e ninguém ia tirar isso de mim. O Teodoro chegou 30 minutos depois. Um homem de 60 anos, grisalho, com os olhos mais honestos que eu já tinha conhecido na vida. Ele me perguntou se eu estava bem. Eu disse que agora sim. Eu contei a ele tudo, desde a mensagem anônima até a conversa que eu tinha acabado de ter. Mostrei a ele os documentos originais que eu tinha encontrado no cofre do Roberto. O Teodoro revisou cada papel com cuidado. A cara dele ficava mais séria a cada página. Ele me disse que a situação era muito grave, que eles tinham tentado transferir a propriedade da minha casa para o nome do Luciano e também tentaram me fazer assinar uma procuração que lhes daria controle total sobre as minhas contas bancárias. Eu perguntei se eles podiam fazer isso. Ele me explicou que não, legalmente não sem o meu consentimento livre e informado e definitivamente não com aqueles documentos cheios de irregularidades. Ele tirou os óculos e olhou diretamente para mim. Ele perguntou se eu queria apresentar queixa-crime contra o meu filho. A pergunta me atingiu como um martelo no peito. Queixa-crime contra o Luciano, contra o meu próprio filho. Eu disse que eu não sabia. Ele explicou que era compreensível, que ele era meu filho, mas que o que eles tinham tentado fazer era fraude, abuso financeiro de uma pessoa idosa, crimes graves. Eu perguntei que outras opções eu tinha. Ele me disse que podíamos proteger os meus bens imediatamente, trocar todas as fechaduras, revogar qualquer procuração que eu tivesse assinado antes, estabelecer medidas de proteção legal para evitar que eles tentassem novamente. Eu perguntei o que aconteceria se eles tentassem me declarar mentalmente incapaz. Ele me garantiu que com aqueles documentos e com o depoimento dele seria muito difícil. Além disso, podíamos solicitar uma avaliação psiquiátrica independente que demonstrasse a minha plena capacidade mental. Fiquei em silêncio, pensando. Eu perguntei quanto dinheiro havia nas minhas contas. Ele revisou uns papéis e me disse que, de acordo com os últimos extratos que ele tinha ali, aproximadamente R$250 mil, entre a conta poupança, os certificados de depósito e a aposentadoria acumulada.
Eu não podia acreditar no que eu ouvia. O Luciano tinha me dito que mal tínhamos para os gastos básicos, que era por isso que eu precisava que ele cuidasse de tudo. Ele tinha mentido para mim. Eu tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente o resto da minha vida. Eu senti como se tivessem tirado um peso enorme dos meus ombros. Eu não era pobre, não era um fardo, não dependia de ninguém. Eu perguntei o que eu precisava fazer. Ele me explicou o plano. Primeiro, ir ao banco na manhã seguinte, bem cedo, para trocar todas as senhas e autorizações. Segundo, contratar um chaveiro para trocar todas as fechaduras da casa. Terceiro, revisar o meu testamento para garantir que ele realmente refletisse os meus desejos. Eu perguntei o que aconteceria depois. Ele disse que depois nós esperaríamos para ver o que eles fariam e estaríamos preparados para qualquer coisa. Bateram na porta. Era o Luciano de novo. Ele gritou de lá de fora que o meu advogado já tinha ido embora, que podíamos conversar tranquilamente. Eu gritei que ele não tinha ido, que ele ainda estava ali. O Teodoro se aproximou da porta e disse que ele era o advogado da senhora Santos e que ela não desejava falar com ele naquele momento. O Luciano perguntou quem ele era para impedir que ele falasse com a própria mãe. O Teodoro respondeu que ele era o representante legal dela e que ela tinha expressado claramente que não desejava receber visitas. Houve silêncio do outro lado da porta. Depois, ouvimos passos se afastando. O Teodoro me perguntou se eu estava preparada, porque aquilo estava apenas começando. Eu perguntei se eles estariam dispostos a ir muito longe. Eu olhei pela janela. O Luciano e a Sofia estavam entrando no carro, mas não foram embora. Eles ficaram ali, esperando. Eu disse ao Teodoro que sim, que eu estava preparada, mas que eu não tinha ideia do que viria a seguir. Eu não tinha ideia de quão longe eles estariam dispostos a ir para conseguir o que queriam. Naquela noite, eu não consegui pregar o olho. Cada barulho me acordava, cada sombra que passava pela janela me deixava em alerta. Às 3 da manhã, ouvi que alguém estava tentando abrir a porta dos fundos. Levantei sem fazer barulho e espiei pela janela do meu quarto. Era o Luciano, meu próprio filho, tentando entrar na minha casa como um ladrão de madrugada. Ele tentou com as chaves dele. Obviamente não funcionaram. O Teodoro tinha trazido um chaveiro naquela mesma tarde e nós tínhamos trocado todas as fechaduras. Eu o vi caminhar ao redor da casa, checando as janelas. Ele tentou forçar a janela da cozinha. Eu peguei o telefone e disquei o número de emergência, 190. Qual a sua emergência? Há alguém tentando invadir a minha casa à força. A senhora conhece a pessoa? Fiquei em silêncio por um segundo. Sim, é meu filho. Seu filho? Ele mora na casa? Não, não mora mais. Senhora, a senhora está em perigo imediato? Eu olhei pela janela de novo. O Luciano tinha parado de tentar com as janelas e agora estava falando ao telefone com alguém. Eu não sei. Estamos enviando uma viatura imediatamente. Eu desliguei e continuei a vigiar pela janela. O Luciano terminou a ligação e foi embora. Como se tivesse sabido que eu tinha ligado para essa polícia. 5 minutos depois, a viatura chegou. Os oficiais bateram na porta. Eu expliquei a situação. Eles anotaram tudo. Eles me disseram que eu podia registrar uma denúncia formal se eu quisesse. Senhora, a senhora tem algum lugar seguro para passar a noite? Esta é a minha casa. Eu não vou embora. Entendemos, mas talvez fosse mais prudente. Eu não vou embora da minha casa. Eles foram embora, mas me disseram que iam passar pela área durante a noite para vigiar. No dia seguinte, o Teodoro chegou cedo. Como foi a sua noite? Eu contei a ele sobre a visita noturna do Luciano. A cara dele ficou séria. Rosalina, isso está escalando. Não é mais só uma questão de dinheiro. Agora eles estão dispostos a usar intimidação. O que você sugere? Que a gente acelere tudo. Vamos para o banco agora mesmo. Fomos no carro do Teodoro. Durante todo o caminho, eu tive a sensação de que estávamos sendo seguidos. Um carro prata ficou 2 carros atrás de nós desde que saímos da minha casa. No banco, o gerente nos recebeu com cara de preocupado. Senhora Santos, que bom ver a senhora. O seu filho esteve aqui ontem, muito preocupado, porque a senhora não aparecia. Meu filho esteve aqui? Sim, ele disse que a senhora tinha tido um episódio de confusão e que tinha se perdido. Ele queria verificar as contas da senhora para ver se a senhora tinha feito alguma transação estranha. Eu olhei para o Teodoro. Eles deram a ele acesso à minha informação?
Não, não, claro que não. Não sem a sua autorização direta. Mas ele parecia muito aflito. Com certeza. Senhor, o Teodoro interveio. Nós precisamos mudar todas as autorizações desta conta, revogar qualquer acesso que tenha sido concedido anteriormente, inclusive o do filho, especialmente o do filho. O gerente parecia confuso, mas fez o que pedimos. Quando terminamos, minhas contas estavam completamente protegidas. Só eu podia acessá-las. Há mais alguma coisa que a senhora precise saber, senhora Santos? Sim. Quantas vezes o meu filho veio perguntar pelas minhas contas? O gerente verificou o computador dele. Nos últimos 6 meses, aproximadamente uma vez por semana. Uma vez por semana? Sim, sempre perguntando a mesma coisa. Os saldos, as transações, se a senhora tinha feito movimentações estranhas. Saímos do banco em silêncio. Teodoro, como o Luciano sabia que a gente ia para o banco hoje? Ele não sabia, provavelmente foi coincidência. Mas quando chegamos em casa, o Luciano já estava lá nos esperando. Mãe, a gente precisa conversar. A gente já conversou ontem. Não, ontem a senhora falou com estranhos. Hoje a senhora precisa falar com o seu filho. Eu desci do carro e caminhei em direção à minha porta. O Teodoro me seguiu. Mãe, eu sei que a senhora foi para o banco. Eu parei. Como você sabe? Porque eles me ligaram. Eu estou preocupado com a senhora. Eles te ligaram. Quem te ligou? O gerente me disse que a senhora tinha ido com um advogado para mudar todas as autorizações da sua conta. Eu olhei para o Teodoro. Algo não estava certo. O gerente não pode te dar essa informação, Luciano. Você não tem mais acesso. Mãe, eu cuidei das suas finanças por 2 anos. Claro que eu tenho contatos no banco. Contatos que te dão informação privada sem a minha autorização, informação sobre a minha própria mãe, que obviamente está sendo manipulada por estranhos. O Teodoro se aproximou. Senhor, o que o senhor está descrevendo é uma violação séria de privacidade bancária. E quem é o senhor para se meter em assuntos de família? Eu sou o advogado da sua mãe. Minha mãe não precisa de advogado, ela precisa de família para cuidar dela. Sua mãe precisa de proteção contra o senhor. O Luciano riu. Uma risada sem graça. Proteção contra mim? Eu sou quem cuidou dela por anos. Eu sou quem se sacrificou para vir morar com ela quando ela ficou sozinha. Você se sacrificou? Eu repeti as palavras dele. Sim, mãe. Eu larguei o meu apartamento, mudei a minha vida, tudo para cuidar da senhora. Para me roubar? Para proteger a senhora de si mesma. De mim mesma? Mãe, a senhora tem andado muito confusa ultimamente. A senhora toma decisões estranhas, confia em pessoas que não conhece. Ele apontou para o Teodoro. Como ele. O Teodoro é amigo do seu pai há 20 anos. Ele era amigo do papai. O papai morreu, as coisas mudam. Fiquei em silêncio. As palavras dele me doeram mais do que eu queria admitir. Luciano, eu disse finalmente, quanto dinheiro tem nas minhas contas? Por que a senhora está perguntando isso? Só me responda. Mãe, a quantia exata não é importante. O importante é que esteja segura. O Teodoro me disse que eu tenho 250 mil reais. O Teodoro mentiu para a senhora. Mentiu para mim? Sim, para assustar a senhora, para fazer a senhora acreditar que tem mais dinheiro do que realmente tem. Então, quanto eu tenho? A senhora tem o suficiente para viver confortavelmente e se administrar bem. Por isso, a senhora precisa que eu a ajude. Me mostre os extratos. Mãe, eu não trouxe os papéis. Então vamos procurá-los. Não é necessário que a senhora veja esses números confusos. Eles só vão preocupá-la. Números confusos? Sim, mãe. A senhora nunca foi boa com matemática. Eu fiquei parada ali, ouvindo meu filho me dizer que eu era burra demais para entender o meu próprio dinheiro. Teodoro, eu disse sem tirar os olhos do Luciano, você tem uma cópia dos meus extratos. Sim, Rosalina. Mostre-os para o meu filho. O Teodoro tirou os papéis da pasta. Aqui estão os saldos mais recentes. O Luciano olhou para eles. A cara dele mudou de cor. Esses números estão errados. Não estão errados, disse o Teodoro. Estão certificados pelo banco. Mãe, alguém está manipulando as suas contas? Sim, eu disse. Alguém as manipulou por meses. Alguém que tinha acesso a elas. Eu nunca... Luciano, onde está o dinheiro que está faltando? Que dinheiro faltando?
Há 6 meses eu tinha 300 mil reais. Agora eu tenho 250 mil. Onde estão os outros 50 mil? Silêncio. Luciano, onde está o meu... Mãe, esse dinheiro foi em gastos. Comida, contas, manutenção da casa. 50 mil reais em 6 meses de gastos básicos? A vida está cara, mãe. Teodoro, eu disse, quanto custa para manter uma casa como a minha por 6 meses? Aproximadamente 8 mil reais, incluindo tudo. Eu olhei para o Luciano. Onde estão os outros 42 mil reais? Meu filho, meu próprio sangue, olhou nos meus olhos e mentiu para mim mais uma vez. Eu não sei do que a senhora está falando, mãe. A senhora está confusa. Nesse momento, eu entendi algo terrível. Ele não ia parar. Não importava quanta evidência eu tivesse, não importava quantos advogados eu trouxesse, o Luciano ia continuar mentindo, roubando, manipulando, até não sobrar mais nada para roubar. Naquela noite, depois que o Luciano foi embora com mais mentiras na boca, eu me sentei na cozinha com uma xícara de chá e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não ia mais continuar lutando com ele. Eu não ia mais tentar fazê-lo entender. Eu não ia mais esperar que o meu filho se lembrasse de quem era a mãe dele. Eu ia agir. No dia seguinte, eu liguei para o Teodoro. Preciso que você venha. Eu tenho um plano. Que tipo de plano? Um plano para acabar com isso de uma vez por todas. O Teodoro chegou 1 hora depois. Ele parecia preocupado. Rosalina, o que você está pensando? Eu estou pensando que meu filho não vai parar até ficar com tudo. Então, eu vou dar a ele exatamente o que ele quer. Eu não estou te entendendo. Ele quer a minha casa, ele quer o meu dinheiro, ele quer controlar a minha vida. Então, ele vai ficar sem nada. O Teodoro tirou os óculos e olhou para mim com cuidado. Rosalina, você está pensando em deserdá-lo? Eu estou pensando em algo mais radical do que isso. Eu expliquei o meu plano. O Teodoro me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. É legal, ele disse finalmente, mas é muito drástico. A situação é drástica. Você tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Tudo bem, mas a gente precisa fazer tudo corretamente, sem erros, porque uma vez que a gente começar, não tem volta. Eu não quero voltar. Naquela tarde, nós começamos a trabalhar. O Teodoro trouxe um contador, um avaliador de imóveis e outro advogado especialista em bens. Nós avaliamos a casa, revisamos todas as minhas contas, calculamos o valor total do meu patrimônio. A casa valia 400 mil reais. Com o dinheiro no banco, eu tinha um patrimônio total de quase 700 mil reais. É muito dinheiro, Rosalina, o Teodoro me disse. Você tem certeza de que quer fazer isso? É o meu dinheiro, é a minha vida, é a minha decisão. Sim, mas... Teodoro, por 70 anos, eu trabalhei para ter o que eu tenho. Por 5 anos, eu deixei que outros me dissessem o que fazer com o que é meu. Acabou. Eu entendo. Mas pense nas consequências. Eu já pensei. As únicas consequências que me importam são recuperar a minha dignidade. Naquela noite, enquanto o Teodoro preparava os documentos, eu preparei a minha alma. Eu me sentei na sala onde eu tinha criado os meus filhos, onde eu tinha comemorado aniversários, natais, formaturas, onde eu tinha chorado quando o Roberto morreu. Aquela casa tinha 50 anos de memórias, 50 anos de vida, mas também tinha os últimos 5 anos de mentiras, humilhações e traições, e eu não podia mais viver com isso. No dia seguinte, o Luciano apareceu de novo, como se tivesse um radar para saber quando eu estava tomando decisões importantes. Mãe, a gente precisa conversar. A gente não tem mais nada para conversar, Luciano. Sim, temos. Eu vim pedir desculpas. Isso me surpreendeu. Pedir desculpas? Sim, eu tenho pensado no que a senhora disse ontem. A senhora tem razão, eu tenho sido muito controlador. Eu tenho tomado decisões sem consultá-la. Fiquei em silêncio, esperando. Eu quero que a senhora saiba que tudo o que eu fiz foi por amor, porque eu me preocupo com a senhora. Por amor? Sim, mãe, por amor. Me roubar 50 mil reais é amor? Eu não roubei nada. Eu usei esse dinheiro para melhorar a casa, para pagar despesas médicas da senhora. Para quê, Luciano? Para cuidar da senhora. Me mostre os recibos. Que recibos? Os recibos das despesas médicas, os recibos das melhorias na casa, os recibos de todo esse dinheiro que você gastou cuidando de mim.
Silêncio. Mãe, eu não guardei todos os recibos. Você não guardou recibos de 50 mil reais? Alguns se perderam. Luciano, onde está o meu dinheiro? Eu já expliquei. Você não explicou nada, você me contou mentiras. Ele se aproximou de mim, colocou as mãos nos meus ombros. Mãe, eu estou preocupado com a senhora. Eu acho que a senhora deveria ver um médico. Um médico? Sim, um especialista. Alguém que possa ajudar a senhora com a sua confusão. Que confusão, mãe? A senhora tem dito coisas sem sentido ultimamente. A senhora acusa a sua própria família de coisas terríveis. A senhora se esconde da gente. A senhora fala com advogados estranhos. O Teodoro não é estranho. Você o conhece desde que era criança. Era diferente antes. Agora, eles estão usando a senhora para manipulá-la. Quem está me manipulando? Eu não sei. Alguém que quer se aproveitar da senhora. Alguém que está colocando ideias loucas na sua cabeça. Eu me soltei das mãos dele. Ideias loucas como eu ter direito ao meu próprio dinheiro? Ideias loucas como a sua família querer me roubar? Luciano, você acha que eu estou louca? Eu acho que a senhora está confusa. Eu acho que a senhora precisa de ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda profissional. Talvez a senhora precise estar em um lugar onde possam cuidar melhor da senhora. Ali estava a ameaça final. Se eu não cooperasse, eles me internariam. Um lugar como onde? Como um lar de idosos, um lugar bonito, com enfermeiras, com outros adultos mais velhos. Um asilo? Não é um asilo, mãe, é um lugar de cuidados especializados. E quem vai decidir que eu preciso estar lá? Os médicos e a família. A senhora, se for necessário. Sim, fiquei ali parada, olhando para o meu filho, o bebê que eu tinha carregado por 9 meses, o menino que eu tinha ensinado a andar, a falar, a ler, o jovem que eu tinha mandado para a universidade, o homem que eu tinha festejado quando se casou. E agora ele estava me ameaçando de tirar a minha liberdade. Luciano, eu disse muito devagar, saia da minha casa. Mãe, saia agora. Eu não vou embora até a gente conversar como adultos. Adultos não ameaçam as mães de interná-las. Eu não estou ameaçando, eu estou oferecendo ajuda. A sua ajuda já me custou 50 mil reais. Eu não preciso de mais. Mãe, se a senhora não aceitar ajuda voluntariamente, a gente vai ter que procurar outras opções. Eu, a Sofia e o médico com quem a gente já falou. Vocês já falaram com um médico? A gente falou com um especialista em geriatria. A gente explicou a sua situação. Que situação? Os episódios de confusão, os delírios de perseguição, a paranoia em relação à família, sem que eu estivesse presente? Foi uma consulta preliminar. E o que esse médico disse? Disse que era preocupante, que a senhora precisa de uma avaliação urgente. Eu me sentei no sofá. As minhas pernas não me aguentavam. Vocês já têm tudo planejado. A gente só quer o melhor para a senhora. Onde? Onde? O quê? Onde vocês vão me internar? Tem um lugar muito bonito a 1 hora daqui. Se chama Vila Esperança. Tem jardins, atividades, muito bom cuidado médico. Vocês já foram ver? Fomos conhecer, só por precaução. Quanto custa, mãe? Não se preocupe com isso. Quanto custa, Luciano? 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês? Sim, mas vale a pena. A senhora vai ser muito bem cuidada. E quem vai pagar esses 5 mil reais mensais? A sua aposentadoria. E bom, a gente teria que usar uma parte das suas economias. Minhas economias e a minha casa. A casa? Bom, se a senhora estiver no lar, não vai precisar dela. Então, o que acontece com a minha casa? A gente poderia vendê-la para pagar as despesas do seu cuidado. Ali estava o plano completo. Me internar, vender a minha casa, ficar com todo o meu dinheiro sob o pretexto de pagar o meu cuidado e eu sem poder fazer nada, porque eu estaria declarada mentalmente incapaz. Quando? Quando? O quê? Quando vocês planejam fazer tudo isso? Mãe, a gente não decidiu nada definitivo, a gente só está explorando opções. Mentira. Não é mentira, é planejamento responsável. Planejamento responsável é planejar a minha vida sem me consultar? A gente está consultando a senhora agora. Vocês não estão me consultando, vocês estão me informando. Mãe, por favor, tente entender. A gente só quer cuidar da senhora. Eu levantei do sofá. Luciano, eu já entendi tudo perfeitamente.
Sim, sim, eu entendi que eu tenho que agir rápido. Agir como? Você vai ver. O que isso significa? Significa que o tempo de conversa acabou. Mãe, não faça nada imprudente. Imprudente como me defender do meu próprio filho, imprudente como tomar decisões importantes sem pensar bem. Eu as pensei muito bem, Luciano. Por meses. Que decisões? Você vai saber. Eu caminhei até a porta e a abri. Agora saia da minha casa e não volte até eu te convidar. Mãe, saia. Ele foi embora, mas antes de sair, ele se virou para mim. Mãe, espero que a senhora reconsidere para o seu próprio bem. Eu fechei a porta e me encostei nela. Para o meu próprio bem. Tudo o que eles tinham feito tinha sido para o meu próprio bem, mas os bens tinham acabado para mim. Agora vinha a parte difícil. A parte que ia me doer mais do que a eles, mas era a única maneira de vencer. No dia seguinte, o Teodoro chegou com todos os documentos prontos. Eu nunca estive mais segura de uma decisão na minha vida. Cada assinatura me doía, mas também me libertava. Tudo estaria pronto em uma semana, talvez menos. Naquela tarde, o telefone tocou. Um número desconhecido. Senhora Santos, é o Dr. Pereira do Centro de Avaliação Geriátrica. O seu filho solicitou uma avaliação domiciliar para a senhora. Meu sangue gelou. Uma avaliação domiciliar. A sua família relatou episódios de confusão, paranoia, comportamento errático. Segundo eles, a senhora tem acusado a sua família de roubá-la. A senhora trocou a fechadura sem motivo. A senhora contratou advogados para lutar contra a sua própria família. Eu disse a ele que tudo isso era verdade, mas não porque eu estivesse confusa. O médico insistiu que era importante me avaliar para determinar se eu podia continuar morando sozinha com segurança. Se eu recusasse, a minha família podia solicitar uma ordem judicial. Eu desliguei o telefone e liguei imediatamente para o Teodoro. Eles já tinham começado. Nós não tínhamos 3 dias, como tínhamos planejado. Eu precisava que ele terminasse a papelada no dia seguinte. Eu não dormi nada naquela noite. Às 6 da manhã, a campainha tocou. Era o Luciano, acompanhado pela Sofia e por um homem de jaleco branco. Bom dia, mãe. Eu trouxe o Dr. Pereira. Eu não vou falar com médico nenhum. O Luciano insistiu que era para o meu próprio bem, mas eu decidi o que era o meu próprio bem. O médico se apresentou, disse que eles só queriam ter certeza de que eu estava bem. Eu respondi que eu estava perfeitamente bem, que a minha família estava preocupada com o meu dinheiro, não com a minha saúde. Aí estão as acusações de novo, o Luciano disse ao médico. O médico queria falar em particular, mas eu me recusei. Eu não confiava nele porque ele veio com eles. Quando eu perguntei quem pagava os honorários dele, ele ficou desconfortável. Era o plano de saúde da família, o mesmo que o meu filho administrava. A Sofia me pediu para não dificultar as coisas. Eu perguntei, dificultar as coisas para quem? Para todos, ela disse. Para mim era muito fácil, eu não queria ser avaliada, eu não precisava ser avaliada. O Luciano ameaçou procurar ajuda legal, uma ordem judicial para que me avaliassem. O médico explicou que em casos onde havia preocupações familiares legítimas, o tribunal podia ordenar uma avaliação obrigatória. Depois, eles determinariam se eu podia continuar morando de forma independente. Fiquei em silêncio por um momento. Depois, eu disse que eles tinham razão. Todos ficaram surpresos. Sim, eu preciso de cuidados especializados, mas não do tipo que vocês pensam. Que tipo de cuidado, mãe? Cuidado legal, proteção legal contra vocês. Eu expliquei que eu já sabia todo o plano deles. A avaliação psiquiátrica, a declaração de incapacidade, a internação, a venda da minha casa. O Luciano disse que eu estava paranoica, mas eu estava informada. Pela primeira vez em meses, eu estava completamente clara sobre o que eu tinha que fazer. O Luciano se aproximou e me pediu para não falar besteira. Eu respondi com perguntas diretas. Era besteira que vocês me roubaram 50 mil reais? Era besteira que vocês já tinham escolhido o lar de idosos? Era besteira que vocês já tinham calculado quanto ganhariam vendendo a minha casa? A gente fez tudo isso pensando no seu bem-estar. Ele mentiu. Eu perguntei se era o meu bem-estar ou o deles. Eu me virei para o Dr. Pereira. Eu perguntei se ele sabia que aquelas pessoas estavam me roubando. Ele me pediu evidência. Eu disse que eu tinha toda a evidência que eu precisava. O meu filho gastou 50 mil reais e a minha autorização. Eles falsificaram documentos. Eles planejaram me internar sem o meu consentimento.
O médico olhou para o Luciano, que negou tudo. Ele disse que eu estava confusa. Eu ri, amargamente. Eu perguntei ao médico se ele sabia o que mais me confundia, o meu próprio filho pensar que eu era idiota. O Luciano insistiu que eles não pensavam que eu era idiota, que eles me tratavam com cuidado porque me amavam. Eu perguntei se roubar era amor. Se mentir era amor. Se trair era amor. Eles negaram tudo. Eu disse que então nós tínhamos definições muito diferentes do que era amor. Eu caminhei até a porta e a abri. Eu disse ao médico que ele podia ir embora, que eu não ia ser avaliada. O Luciano me avisou que isso não ia ficar assim. Eu respondi que não ia ficar assim, que eu já tinha tomado a minha decisão. Antes de ir embora, o Luciano se virou. Ele esperava que eu reconsiderasse antes que fosse tarde demais. Eu disse que já era tarde demais para se arrepender. Eu fechei a porta e liguei para o Teodoro. Eu disse que ele tinha que terminar tudo naquele dia. Eu não tinha mais tempo. No dia seguinte seria tarde demais. Eu me sentei no meu sofá. Em poucas horas, tudo teria terminado. O Luciano ia entender que ele tinha subestimado completamente a mãe dele. Durante toda a minha vida, eu tinha sido uma mulher que resolvia problemas em silêncio. Quando o Roberto perdeu o emprego, eu não fiz drama. Eu procurei trabalho extra. Quando as crianças ficaram doentes, eu não entrei em pânico. Eu encontrei soluções. Quando o Roberto morreu, eu não desabei. Eu continuei em frente. Agora eu tinha o maior problema da minha vida. O meu próprio filho tentando me roubar tudo o que eu tinha trabalhado por 70 anos. E eu ia resolvê-lo da mesma maneira que eu tinha resolvido todo o resto. Em silêncio, com determinação e sem medo das consequências. Naquela tarde, o Teodoro voltou com mais papéis. Tudo está correndo de acordo com o plano, ele disse. Os avaliadores terminaram o trabalho deles. Os contadores revisaram todas as contas. Os advogados prepararam todos os documentos. Você tem completa certeza disso, Rosalina? Teodoro, eu tive certeza desde o momento em que ouvi o meu filho planejar como me roubar. Mas as consequências de não fazer nada são piores. Uma vez que a gente assinar esses últimos documentos, não tem volta. Quantas vezes você vai me perguntar a mesma coisa? Eu não quero voltar. Assinei os últimos papéis. As minhas mãos tremiam um pouco. Não de medo, mas de antecipação. Por meses, eu tinha me sentido como uma vítima. Por meses, eu tinha permitido que outros controlassem a minha vida, mas aquilo tinha acabado. Agora, era a minha vez de tomar o controle. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi profundamente. Eu sabia que no dia seguinte a minha vida mudaria para sempre. Eu sabia que o Luciano e a Sofia receberiam a maior surpresa das vidas deles. E eu sabia que, não importava o que acontecesse depois, eu teria recuperado a coisa mais importante, a minha dignidade. No dia seguinte, eu acordei com uma calma estranha. Era como se eu tivesse carregado um peso enorme por meses e finalmente eu tivesse tirado dos meus ombros. Eu sabia que em poucas horas tudo mudaria para sempre. O Teodoro chegou às 9 da manhã com o último grupo de documentos. A cara dele refletia uma mistura de respeito e preocupação. Eu acho que ele nunca tinha visto uma mulher de 70 anos tomar uma decisão tão radical. Os últimos papéis estão prontos, ele me disse. Eu só preciso da sua assinatura final e tudo será colocado em movimento. Quanto tempo a gente tem antes que seja oficial? 48 horas no máximo. Uma vez que eu apresentar esses documentos no tribunal, não dá mais para parar. Perfeito. Eu assinei sem hesitar. A minha assinatura parecia firme, decidida. Nada de tremores, nada de dúvidas. Era a assinatura de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. Rosalina, você já pensou em como você vai contar para eles? Eu não vou contar nada. Eles vão descobrir sozinhos. Você tem certeza de que essa é a melhor maneira? Teodoro, eles não me contaram nada quando planejaram me roubar. Eu também não vou contar nada quando eu me defendo. Depois que o Teodoro foi embora, eu me sentei na cozinha com uma xícara de café e pensei em tudo o que tinha acontecido. 5 anos atrás, quando o Roberto morreu, eu era uma viúva vulnerável que precisava de ajuda. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Mas agora eu percebia que eu nunca tinha sido vulnerável. O que eu tinha sido era confiante. Eu tinha confiado no meu filho porque ele era o meu sangue.
Eu tinha confiado que a família sempre protege a família. Quão errada eu estava! O Roberto sempre me dizia que o sangue não garante lealdade, que você precisa ganhar o respeito mesmo dos seus filhos. Eu achava que ele era muito duro, muito desconfiado. Agora eu entendia que ele era realista. Às 2 da tarde, uma surpresa. Bateram na porta e era a minha vizinha, a dona Nelly, uma mulher da minha idade que sempre tinha sido muito discreta, muito respeitosa. Rosalina, espero não estar incomodando. De jeito nenhum, Nelly, entre. Eu preciso falar com você sobre algo importante. Ela parecia nervosa, como se não soubesse como começar. O que foi? É sobre o seu filho. Meus músculos se contraíram. O que tem o Luciano? Ontem ele veio na minha casa, me perguntou coisas estranhas sobre a senhora. Que tipo de coisas? Se eu tinha visto a senhora se comportar de forma estranha. Se a senhora falava sozinha, se a senhora parecia confusa quando saía no quintal. E o que você disse a ele? Eu disse a verdade, que eu sempre vejo a senhora perfeitamente bem, que a senhora é a mulher mais lúcida que eu conheço. Como ele reagiu? Ele ficou chateado. Ele me disse que a senhora tinha inventado histórias sobre a família, que talvez eu não tivesse percebido a confusão da senhora, porque eu só a via de vez em quando. A Nelly se aproximou de mim. Rosalina, o seu filho está te causando problemas? Pela primeira vez em meses, alguém me perguntou diretamente se eu precisava de ajuda. Alguém que não tinha nenhum interesse no meu dinheiro, nenhuma agenda oculta. Sim, Nelly, ele está me causando muitos problemas. Que tipo de problemas? Eu contei a ela tudo, desde o dinheiro desaparecido até os planos de me internar. A Nelly me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com indignação. Aquele rapaz sempre me pareceu estranho, ela disse finalmente. Desde criança, muito interessado em coisas materiais. Você se lembra? Claro que me lembro. Quando ele tinha 10 anos, ele vendeu a bicicleta do irmão mais novo sem permissão. O Roberto teve que ir recuperá-la, e o deixou de castigo por um mês. Eu não me lembrava desse incidente, ou talvez eu não tivesse querido me lembrar. E agora, o que você vai fazer? Eu já tomei providências, mas eu não posso te contar os detalhes ainda. Você precisa de ajuda? Você precisa de um lugar para ficar se as coisas ficarem feias? Obrigada, Nelly, mas eu consigo resolver isso. Você tem certeza? Completamente certa. Depois que a Nelly foi embora, eu fiquei pensando na oferta dela. Era reconfortante saber que eu tinha aliados, que eu não estava completamente sozinha nisso. Mas também me confirmou algo importante. Se o Luciano estava visitando os vizinhos para procurar evidência da minha suposta confusão mental, isso significava que o plano de me internar estava mais avançado do que eu pensava. Eu não tinha tempo a perder. Naquela noite, eu liguei para o Teodoro. Você já apresentou os documentos? Eu apresento amanhã de manhã. Você não pode apresentar hoje? Rosalina, o tribunal já fechou, mas amanhã de manhã cedo, eu prometo. Tudo bem, mas faça isso na primeira hora. Aconteceu alguma coisa? O Luciano está visitando os vizinhos. Ele está construindo um caso para me declarar mentalmente incapaz. Que tipo de perguntas ele está fazendo? Se eles me veem confusa, se eu falo sozinha, se eu me comporto de forma estranha. E o que eles estão dizendo a ele? A Nelly disse a verdade, que eu estou perfeitamente bem. Isso é bom. Sim, mas me preocupa que ele esteja procurando outros vizinhos, pessoas que talvez não me conheçam tão bem. Rosalina, mesmo que ele encontrasse alguém que dissesse algo negativo, não é o suficiente para uma declaração de incapacidade. Ele precisa de evidência médica. Ele já tem um médico disposto a me avaliar. Um médico que nem sequer te examinou. Um médico que ele está pagando. Exato. É por isso que ele não terá credibilidade em um tribunal. Você tem certeza? Eu tenho certeza, mas de qualquer maneira, amanhã nós apresentamos tudo e não vai mais importar o que ele faça. Eu desliguei o telefone e me preparei para o que poderia ser a minha última noite tranquila em muito tempo. No dia seguinte, o Teodoro cumpriu a promessa dele. Às 8 da manhã, ele me ligou para confirmar que todos os documentos tinham sido apresentados oficialmente. Está feito, Rosalina. Não tem mais volta. Perfeito. Quando eles vão descobrir? Ainda hoje, talvez amanhã de manhã. Como eles vão descobrir? Eles vão receber notificações oficiais por correio registrado e por um entregador. E depois? Depois eles terão que decidir o que fazer.
Às 3 da tarde, eu estava no quintal regando as plantas quando eu vi o caminhão de entregas chegar. O motorista tocou a campainha, entregou um envelope grande e foi embora. 30 minutos depois, chegou outro entregador e depois outro. Da minha janela, eu podia ver os envelopes se acumulando na porta da casa vizinha, onde o Luciano e a Sofia estavam morando temporariamente enquanto resolviam a minha situação. Às 5 da tarde, eu vi o carro do Luciano chegar. Ele desceu correndo, pegou todos os envelopes e entrou em casa. 15 minutos depois, ele saiu correndo de novo, entrou no carro e foi embora em alta velocidade. 1 hora depois, ele voltou com a Sofia e com outro homem que eu não reconheci, talvez um advogado. Eu os vi discutir na entrada por vários minutos. Eles faziam gestos exagerados, apontavam em direção à minha casa, pareciam muito agitados. Finalmente, os 3 caminharam em direção à minha porta, bateram com força. Mãe, abra a porta, a gente precisa conversar. A gente não tem nada para conversar. Sim, temos. A gente recebeu uns documentos legais que a gente não entende. Eu entendo. Mãe, por favor, a gente só quer resolver uma confusão. Não há nenhuma confusão. De acordo com esses papéis, a senhora está fazendo algo muito drástico. Eu estou fazendo algo muito necessário. Mãe, por favor, abra a porta. A gente pode resolver isso. Já está resolvido. Ouvi sussurros do outro lado. Alguém falando ao telefone, vozes nervosas. Mãe, a gente trouxe um advogado. Ele diz que a gente ainda pode parar isso se a senhora agir rápido. Eu não quero parar nada. Mãe, a senhora entende o que a senhora está fazendo? Eu entendo perfeitamente. A senhora entende as consequências? Eu as entendo e as aceito. Mais sussurros, mais ligações telefônicas. Mãe, esse advogado diz que a senhora pode mudar de ideia até amanhã ao meio-dia. Eu não vou mudar de ideia. A senhora nem vai ouvir as nossas razões. Eu ouvi as razões de vocês por 5 anos. Mãe, por favor, a gente implora. Agora vocês imploram. Sim, a gente implora que a senhora reconsidere. Como eu implorei para que vocês não me roubassem? Silêncio. Como eu implorei para que vocês me respeitassem? Mais silêncio. Como eu implorei para que vocês me tratassem como a mãe de vocês e não como uma inimiga, mãe? Já é tarde demais para súplicas. Eu os ouvi se afastarem da porta, mas eles não foram embora. Eles ficaram no quintal, conversando em voz baixa com o advogado. Eu espiei pela janela e os vi fazer mais ligações. Eles pareciam desesperados. E eles tinham razão para estar desesperados, porque o que eles tinham acabado de descobrir ia mudar as vidas deles para sempre e não havia mais nada que eles pudessem fazer para parar isso. Naquela noite, eles não foram embora. Eu os vi pela janela, acampados no quintal como soldados em território inimigo. O Luciano andava de um lado para o outro, falando ao telefone. A Sofia chorava, sentada nas escadas. O advogado revirava papéis com uma lanterna. Às 11 da noite, bateram na porta de novo. A voz do Luciano soava diferente. Não era mais autoritária, nem condescendente. Soava assustada. Eles me disseram que tinham falado com 3 advogados diferentes e todos eles tinham confirmado que o que eu estava fazendo era completamente legal, que eu tinha todo o direito. Claro que era legal, foi por isso que eu fiz. Agora eles queriam entender por que eu tinha chegado a esse extremo. Eles se ofereceram para me devolver todo o dinheiro, para me pedir perdão, para respeitar a minha casa, para cancelar os planos de internação. Eles prometeram que nós podíamos recomeçar, que podíamos resolver tudo como família. Eu disse a eles que já era tarde demais para querer todas aquelas coisas, que eu as tinha querido há 5 anos, há 1 ano, há 1 mês. Mas quando eu as queria, eles tinham me ignorado, mentido, roubado. Agora não dava mais para consertar. Porque eu não confiava mais neles, eu não os respeitava mais e eu não os amava mais como antes. O Luciano insistiu que nós éramos família. Eu respondi que família não rouba, que eles tiveram 5 anos para mudar e não o fizeram, porque eles entendiam perfeitamente o que faziam, só não se importavam. Eles ficaram lá fora até muito tarde, sussurrando, fazendo ligações, planejando estratégias que não serviriam mais para nada. No dia seguinte, o Teodoro chegou cedo, perguntando como eu estava me sentindo. Tranquila, eu disse. Ele me perguntou pela última vez se eu queria mudar de ideia, que eu ainda tinha até o meio-dia.
Eu o lembrei que era a minha decisão e que as consequências de não fazer nada também seriam permanentes. Às 10 da manhã, chegou um carro que eu não reconheci. Desceram 2 homens de terno, caminharam em direção à casa ao lado, onde estavam o Luciano e a Sofia, e bateram na porta. Eu os vi conversar por vários minutos. Um dos homens tinha uma pasta cheia de documentos. Depois de meia hora, os homens foram embora. O Luciano e a Sofia ficaram parados na entrada, olhando para os papéis que tinham sido entregues a eles. A Sofia se sentou no chão e começou a chorar de novo. O Luciano amassou os papéis e os jogou no chão, mas depois os pegou e os levou para dentro. Às 11h30, eles vieram à minha porta pela última vez. Eles não bateram forte como antes. Foi uma batida suave, quase tímida. O Luciano me disse que eles tinham acabado de receber a notificação final, que em 30 minutos tudo seria oficial e não haveria mais como parar. Ele implorou para que eu reconsiderasse, para que eu pensasse em todos os natais que a gente tinha passado juntos, em todos os momentos felizes que a gente tinha compartilhado como família. Eu respondi que eu tinha pensado em tudo isso por 5 anos, enquanto eles me roubavam, que eu tinha lembrado de cada abraço que eu tinha dado a ele quando era criança, enquanto ele planejava como me tirar a minha casa. Que eu tinha pensado em todo o amor que eu tinha dado a ele, enquanto ele me tratava como uma velha estúpida. Ele me perguntou onde eu ia morar depois daquilo. Eu disse que isso não era mais problema dele. Ele me perguntou como eu ia sobreviver. Eu disse que eu tinha sobrevivido por 70 anos, sem a ajuda dele, que eu podia sobreviver o resto da minha vida da mesma maneira. Ele me perguntou se eu algum dia poderia perdoá-lo. Fiquei em silêncio por um longo momento. Depois, eu disse que talvez com o tempo eu pudesse perdoá-lo, mas que eu nunca poderia esquecer, e que algumas coisas, uma vez que se quebram, não podem mais ser consertadas. Ao meio-dia em ponto, o meu telefone tocou. Era o Teodoro. Está feito, Rosalina, é oficial. Não dá mais para mudar? Não dá mais para mudar. Eu desliguei o telefone e me sentei no meu sofá. Por 5 anos eu tinha sido uma vítima. Por 5 anos eu tinha permitido que outros controlassem a minha vida, o meu dinheiro, as minhas decisões. Eu tinha vivido com medo, com humilhação, com a sensação constante de que eu era um fardo para a minha própria família. Mas aquilo tinha acabado. O que eu tinha acabado de fazer me doía mais do que eu tinha imaginado. Era como arrancar um pedaço do meu coração, mas também tinha me dado algo que eu não sentia há anos: controle sobre a minha própria vida. Durante a tarde, eu vi movimento constante na casa ao lado. Carros que chegavam e iam embora, gente que entrava e saía, caixas que eram levadas, malas que eram carregadas. Às 5 da tarde, o Luciano e a Sofia colocaram as coisas deles no carro. Antes de ir embora, o Luciano caminhou em direção à minha porta pela última vez. Ele não tocou a campainha. Ele só ficou parado ali por vários minutos. Eu estava olhando pela janela. Os nossos olhos se encontraram. Eu vi algo na cara dele que eu não via há anos. Era uma mistura de tristeza, respeito e talvez um pouco de admiração. Ele tinha subestimado completamente a mãe dele. Ele tinha pensado que eu era uma velha fraca que se deixaria roubar sem se defender. Ele tinha descoberto que eu era uma mulher forte, que estava disposta a sacrificar tudo para recuperar a dignidade dela. Ele entrou no carro e eles foram embora. Fiquei na minha casa, sozinha pela primeira vez em 5 anos. Mas dessa vez, a solidão parecia diferente. Não era a solidão do abandono ou do medo. Era a solidão da liberdade. Naquela noite, eu preparei um jantar especial para mim. Eu comi na minha mesa com os meus pratos favoritos, sem ninguém me dizer que era muito tarde para comer ou que eu devia cuidar da minha dieta. Eu tomei uma taça de vinho sem ninguém me lembrar que eu não devia misturar álcool com os meus remédios. Era a minha casa, a minha comida, a minha vida. E pela primeira vez em anos era completamente minha. No dia seguinte, a Nelly veio me visitar. Ela tinha visto todo o movimento, os carros, as caixas. Ela me perguntou se eu estava bem. Eu disse que eu estava mais do que bem. Eu disse a ela que eu estava finalmente livre. Ela me perguntou o que tinha acontecido exatamente. Eu expliquei que eu tinha tomado uma decisão muito difícil, mas muito necessária. Que eu tinha feito algo que tinha me machucado muito,
mas que tinha me devolvido o controle da minha vida. A Nelly me olhou com uma mistura de curiosidade e admiração. Ela me disse que por meses tinha percebido que algo não estava certo, que eu parecia triste, assustada, como se estivesse escondendo algo. Mas que agora ela me via diferente. Ela me via como a Rosalina que ela tinha conhecido há anos, antes que o Roberto morresse, forte, decidida, livre. Eu disse a ela que eu tinha recuperado algo que eu achei que eu tinha perdido para sempre, o respeito por mim mesma. Naquela tarde, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Luciano. A voz dele soava cansada, derrotada. Ele me disse que ele entendia por que eu tinha feito o que eu fiz, que ele teve tempo para pensar e que ele percebeu que eles tinham cruzado limites que nunca deveriam ter cruzado. Ele me pediu perdão, não porque ele esperasse que eu mudasse de ideia, mas porque ele precisava que eu soubesse que ele estava arrependido. Eu disse que eu agradecia as desculpas, mas que algumas coisas vão além do perdão. Que o que eles tinham feito não tinha sido só roubar dinheiro ou mentir. Eles tinham roubado a minha dignidade, a minha autonomia, o meu direito de ser tratada como um ser humano completo. Ele me perguntou se a gente algum dia poderia ter algum tipo de relacionamento de novo. Eu disse que eu não sabia, que talvez com o tempo, talvez se ele demonstrasse com fatos e não com palavras que ele tinha realmente mudado, mas que isso dependia dele, não de mim. Ele me disse que ele entendia, que ele respeitava a minha decisão e que ele esperava que eu fosse feliz. Eu desliguei o telefone e fiquei pensando. Por 70 anos, eu tinha colocado as necessidades dos outros antes das minhas. Eu tinha sido uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa vizinha, sempre dando, sempre me sacrificando, sempre colocando a família em primeiro lugar, mas tinha chegado a hora de me colocar em primeiro lugar. E isso era exatamente o que eu tinha feito. 3 semanas se passaram depois que o Luciano e a Sofia foram embora. 3 semanas de silêncio, de paz, de acordar cada manhã sem medo de que alguém tivesse revirado as minhas coisas ou estivesse controlando as minhas decisões. 3 semanas de lembrar quem eu tinha sido antes de me tornar uma vítima da minha própria família. Durante esses dias, muitas pessoas vieram me visitar. O Teodoro passava regularmente para ter certeza de que eu estava bem. A Nelly trazia café à tarde e a gente se sentava no quintal para conversar. Outros vizinhos, que por anos tinham sido apenas conhecidos, se aproximaram para me perguntar como eu estava. Era estranho descobrir que eu tinha mais apoio do que eu tinha imaginado. Por 5 anos, eu tinha me sentido completamente sozinha, mas acabou que a solidão tinha sido construída artificialmente por aqueles que queriam me isolar para me controlar melhor. Em uma manhã de terça-feira, eu recebi uma visita inesperada. Era a Susana, a irmã mais nova do Luciano, que eu não via há mais de 2 anos. Ela chegou com os olhos vermelhos de tanto chorar e as mãos trêmulas. "Mãe, eu preciso falar com a senhora. Entre, minha filha." Ela se sentou no sofá, onde tantas vezes tinha brincado quando era criança. Ela parecia perdida, confusa, como se o mundo que ela conhecia tivesse mudado de repente. "Mãe, o Luciano me contou o que aconteceu." "O que ele te contou exatamente?" "Ele me disse que a senhora tinha tomado uma decisão muito drástica, que a senhora tinha feito algo que os deixou sem nada." "Ele te disse por que eu tomei essa decisão?" "Ele me disse que vocês tiveram diferenças sobre a administração das suas finanças." Diferenças. Era assim que ele chamava o roubo. A Susana ficou pálida. "Roubo?" Eu contei a ela tudo, desde a mensagem anônima que me salvou naquela noite até os planos de me internar para ficar com todo o meu patrimônio. Mostrei a ela os documentos que comprovavam o dinheiro desaparecido, as assinaturas falsificadas, as mentiras construídas durante anos. "Mãe, eu não sabia de nada disso." "Você nunca suspeitou?" "Eu achei que era normal o Luciano ajudar a senhora com as suas finanças. Eu achei que era o certo depois que o papai morreu." "Ajudar não é a mesma coisa que roubar." "O que foi exatamente que a senhora fez?" Eu expliquei a minha decisão. A cara dela passou por todas as emoções possíveis. Surpresa, incredulidade, admiração, tristeza. "Mãe, isso é incrível." "Incrível bom ou incrível ruim?" "Incrível corajoso." Ela ficou em silêncio por um longo momento. "Sabe o que é o que mais me dói?
que por 2 anos eu não vim te visitar porque o Luciano me dizia que a senhora estava muito deprimida, que a senhora não queria ver ninguém, que era melhor te deixar tranquila. Ele te disse isso? Sim, ele me disse que a senhora tinha se tornado muito antissocial depois da morte do papai. Eles me isolaram de propósito, Susana, para que ninguém percebesse o que eles estavam fazendo. A senhora pode me perdoar por não ter vindo? Você não tem nada para ser perdoada. Eles mentiram para você também. A senhora pode perdoar o Luciano? A pergunta que todos me faziam. A pergunta que eu mesma me fazia todas as noites. Eu não sei, minha filha. O perdão é algo que se constrói com o tempo e com ações, não com palavras. O que vai acontecer agora? Agora eu vou viver. Como? Como eu sempre devia ter vivido. Livre. A Susana ficou comigo a tarde toda. A gente cozinhou juntas, algo que a gente não fazia há anos. Ela me ajudou a reorganizar alguns móveis. Ela me contou sobre o trabalho dela, os planos dela, os sonhos dela. Era como recuperar uma filha que eu tinha perdido sem perceber. Quando ela foi embora, ela me abraçou forte. Mãe, eu tenho orgulho da senhora. Por quê? Por se defender, por não se deixar vencer. Eu aprendi algo importante, Susana. O quê? Que respeito não se pede, se exige. Naquela noite, sozinha na minha casa, eu pensei em tudo o que tinha acontecido. Eu tinha pago um preço muito alto para recuperar a minha liberdade. Eu tinha perdido um filho, tinha quebrado uma família, tinha causado dor a pessoas que, apesar de tudo, ainda eram o meu sangue. Mas eu também tinha ganhado algo inestimável, a minha dignidade. Por 70 anos eu tinha trabalhado, lutado, me sacrificado, construído. Eu tinha criado filhos, eu tinha enterrado o meu marido, eu tinha sobrevivido a perdas, doenças, desilusões. Eu tinha sido forte quando outros precisavam que eu fosse forte. E quando finalmente eu precisei dessa força para mim mesma, eu a encontrei. Eu a encontrei no momento exato em que eu decidi que eu preferia perder tudo do que continuar sendo tratada sem respeito. Eu a encontrei quando eu entendi que algumas batalhas precisam ser lutadas, mesmo que elas doam. Eu a encontrei quando eu parei de ser vítima e me tornei protagonista da minha própria vida. No dia seguinte, enquanto eu regava as plantas no meu quintal, eu vi um carro conhecido estacionar em frente à minha casa. Era o Luciano. Ele desceu sozinho, sem a Sofia, sem advogados, sem planos ocultos. Ele caminhou em minha direção lentamente, com as mãos vazias, com a cabeça baixa. Mãe, eu posso conversar com a senhora? É a sua casa também? Não, não é mais a minha casa. Agora eu entendo isso. Ele ficou parado a vários metros de distância, como se não se atrevesse a se aproximar mais. Eu vim para dizer uma coisa. Eu estou te ouvindo. Eu vim para dizer que a senhora tinha razão. No quê? Em tudo. Em se defender, em não confiar em mim, em fazer o que a senhora fez. E eu vim para dizer que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser o filho que eu devia ter sido desde o começo. Como? Eu não sei ainda, mas eu vou encontrar a maneira. Luciano, fatos falam mais alto do que palavras. Eu sei, é por isso que eu não vou te pedir perdão com palavras. Como você vai me pedir perdão? Com ações, pelo tempo que for necessário. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu posso te perguntar uma coisa? Pergunte. Como a senhora encontrou a coragem para fazer o que a senhora fez? Não foi coragem, Luciano, foi necessidade. Necessidade? A necessidade de me lembrar de quem eu sou e quem você é. Eu sou Rosalina Santos, eu tenho 70 anos, eu trabalhei a vida toda, eu amei, eu perdi, eu sobrevivi. E eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo o meu próprio filho, me tire a dignidade que me custou 70 anos para construir. O Luciano assentiu lentamente. A senhora algum dia vai poder me perdoar? O perdão se conquista, Luciano. E se conquista com tempo, com respeito, com ações consistentes. A senhora me dá essa oportunidade? Eu te dou a oportunidade de demonstrar quem você realmente é. Obrigado. Ele foi embora sem mais palavras, sem promessas vazias, sem súplicas dramáticas, apenas com o entendimento de que ele teria que reconstruir a confiança do zero. Naquela noite, eu me sentei na varanda para ver o pôr do sol. A minha casa estava em silêncio, mas era um silêncio escolhido, não imposto.
O meu dinheiro estava seguro em contas que só eu controlava. O meu futuro estava nas minhas mãos, não nas dos outros. Eu tinha aprendido algo fundamental: que nunca é tarde demais para se defender, que a idade não é desculpa para aceitar maus tratos, que o amor real inclui respeito e que, sem respeito, o amor se torna outra forma de abuso. Obrigada por ouvirem a minha história. E se vocês alguma vez se sentiram algo parecido, saibam que vocês não estão sozinhos. Saibam que vocês têm mais força do que imaginam. E saibam que eu prefiro dormir debaixo das estrelas a viver em uma casa sem dignidade. Porque no final, a única coisa que a gente realmente possui é o respeito que a gente tem por si mesmo. E ninguém pode tirar isso da gente, a menos que a gente permita.